Boa noite, meninas. Estamos aqui mais uma vez reunidas em nome do Senhor Jesus para meditarmos na palavra de Deus. E você que está aí com o seu óleo, certo? Vamos, primeiramente, ungir a nossa mente, unge aí a sua cabeça com óleo. O objetivo é justamente que Deus venha nos dar mais entendimento, abrir a nossa mente, iluminar nossos pensamentos, para que hoje a gente não perca nada daquilo que vai ser dito. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, através dessa unção, meu Pai, que o Senhor venha abrir a nossa visão, nosso entendimento, que a gente venha entender com facilidade tudo aquilo que o Senhor preparou para nós esta noite. Faça, meu Deus, com que toda atrapalhação, toda distração venha a ser repreendida nesse exato momento e que os próximos minutos que estaremos aqui juntos, meu Pai, juntas e com o Senhor, que nada venha nos roubar a palavra que o Senhor nos dedicou essa noite. Que o Senhor venha trazer sobre as nossas vidas quebrantamento. Que a gente venha compreender, meu Pai, todo o teu querer, que de forma alguma a gente venha resistir à tua vontade. E se isso acontecer, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dá mais entendimento, nos dá mais da tua luz, porque a gente não pode sair daqui, meu Pai, da mesma forma como estamos chegando. Algo novo tem que acontecer, algo diferente tem que acontecer em nossas vidas, no nosso proceder, na nossa forma de pensar. Tem que haver um crescimento espiritual, tem que haver uma maturidade. E isso tudo, meu Pai, sem sombra de dúvidas, vai se revertir em obras, meu Pai, para a tua para o cumprimento de toda a tua vontade nessa terra. Estamos aqui para te servir. Eis-nos aqui, conta com a gente, mas nos prepare, meu Pai, para todo o teu labor. É isso que nós te pedimos e desde já, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, nós agradecemos. E agradecemos, meu Pai, pelo teu Espírito que está aqui conosco nesse momento, fazendo com que a gente venha receber da tua palavra, que nada venha a ser perdido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meninas. Então vamos lá. Romanos, capítulo 3. Vamos começar assim. Qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo vai continuar aqui nesse capítulo discorrendo, né? Contextualizando a respeito de judeus e gregos e fazendo a comparação de que todos são iguais diante dos olhos de Deus. Ah, ele vai fazer ainda uma exortação, ele vai continuar fazendo uma exortação aos judeus. Pessoal, se não houvesse a divisão de capítulos, esse texto era perfeitamente continuidade ainda do capítulo 1, tá bom? Então, não há uma divisão realmente entre o capítulo 1, 2, 3 até aqui, porque ele está traçando uma linha de pensamento, discorrendo sobre uma linha de pensamento, e há uma continuidade entre esses capítulos. É como se fosse ainda continuidade do capítulo 1. E ele vai estar exortando os judeus, porque os judeus, tendo eles recebido primeiramente a lei de Deus, primeiramente recebido o próprio Jesus Cristo, eles se achavam dignos de serem os detentores da salvação e achavam que todos os gentios, todos aqueles que não eram judeus, todos aqueles que não eram israelitas, eles não eram dignos da salvação, não eram dignos de chamar Deus do Deus deles mesmos, tá bom? Então ele vai continuar aqui e ele faz essa pergunta, né, como se ele estivesse falando com o interlocutor, aquele que está lendo essa carta. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade
da circuncisão. Lembrando que a circuncisão é um pacto. Foi instituído lá atrás com Abraão, onde todo homem ele cortava o seu prepúcio, ou melhor, era cortado o seu prepúcio, porque ele mesmo não se cortava, né? Então, todo homem era cortado o seu prepúcio, de modo que aquilo demonstrava que havia uma aliança entre aquele homem e Deus, e que toda a sua geração ficaria também obrigada de manter essa aliança, esse pacto entre a pessoa e Deus. Interessante que esse pacto não é apenas pessoal, esse pacto é geracional. Para entender? Quando o membro do homem, o membro que vai causar a reprodução, quando o membro faz parte do pacto, ele é o sinal do pacto, aponta para que toda a geração daquele homem venha também permanecer no pacto, que toda aquela geração venha ser temente a Deus. Quando Paulo fala que hoje não se circuncida a carne, né? Pênis, o que se circuncida é o coração, o princípio desse pacto não foi invalidado. Nós continuamos tendo a obrigação de gerar filhos para Deus. Ainda que não seja da nossa própria carne, mas vai ser filhos da fé. Nós temos a obrigação de fazer discípulos, de pregar para o mundo inteiro e fazer com que almas sejam salvas, onde vai existir agora um pacto entre nós e o Espírito Santo. Nós estamos aqui fazendo plantio, regando, ou melhor, plantando sementes em corações de homens, e o Espírito Santo vem completando essa missão, regando esses corações para que essa semente cresça e dê fruto. Enfim, nossa obrigação ainda é de gerar filhos para Deus. Vamos lá. Qual a utilidade desse pacto? Qual a utilidade da circuncisão na carne? E aí ele vai me responder: muita, em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então a gente vai perceber que Paulo ele vai reconhecer que sim, os judeus são especiais. Deus confiou a eles a sua palavra. Deus confiou a esse povo a capacidade, o poder de fazer mais filhos para Deus. Quando ele dá a lei, o pacto, as pessoas que estão sob essa lei, elas devem seguir esse pacto. Qual a primeira lei do pacto? Seguir a Deus. Não ter outros deuses. Então, seguir a Deus. Depois disso, existe uma série de leis morais, éticas, que abrangem todo o campo da vida do ser humano, especialmente de relações humanas. Então, a gente vai ter o primeiro mandamento tocando na glória de Deus, falando, melhor dizendo, sobre a glória de Deus, e a gente continuar dando a glória a Deus. Os demais mandamentos já vão sinalizar como nós devemos nos comportar com o nosso próximo para que a glória de Deus continue sendo perpetuada, manifestada. Então, os judeus, eles recebem esse poder, não seria o termo correto, mas recebem essa dádiva, esse privilégio de poderem ser eles aqueles que vão pregar o reino de Deus. A gente sabe que no meio do caminho eles desviam, mas enfim, foram eles que receberam, e ok, isso é um privilégio. E aí, quando ele pergunta qual a vantagem de ser judeu, ele responde muita, em muito sentido.
Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não, de forma alguma. O fato de alguns judeus não crerem, alguns israelitas não terem crido na palavra de Deus, isso não invalida a palavra de Deus. Isso não invalida a fidelidade de Deus. Eles podem não ter aceitado que a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, falava a respeito de Cristo, apontava para Cristo e para um plano de salvação. Todo o Antigo Testamento falava sobre isso. Começa o Novo Testamento justamente com Jesus aqui nessa terra. Eles não aceitam Jesus. No momento que eles não aceitam Jesus, eles invalidam toda a lei e os profetas. Porque se a lei e os profetas falavam a respeito de Jesus e eu não creio em Jesus, então todo o resto da Bíblia não faz nenhum sentido. Então, Paulo vai dizer que, ainda que os judeus não tenham crido naquilo que estava escrito, isso não invalida toda a palavra de Deus. Continua aí. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. E aí ele vai fazer uma citação de uma passagem do Antigo Testamento. E ele vai dizer aqui assim: para que sejas justificado quando falares e venças, quando julgares, para que sejas justificado quando falares e venças quando julgares. Sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas aqui nós estamos falando de que Deus, quando fala, ele fala da verdade. Deus, quando fala, ele não tem como ser acusado. A palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela não tem como ser contestada, ela não retrocede, ela não se conflita. A palavra de Deus é justa. E quando a palavra de Deus é enunciada, ela vem para vencer. Deus vence. Não há como a gente dizer que Deus é culpado. Jamais. Ele é o Criador de tudo. Então, ele é o justo. Se ele quiser, ele dá vida. Se ele quiser, ele tira a vida. Tudo vem dele. Tudo é dele. Ele faz do jeito que ele quiser. De maneira nenhuma, não fique invalidado. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Verso 5. Se, porém, a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Ele abre um parênteses e ele diz: falo como um homem. O que significa isso aqui, pessoal? Trazendo em miúdos. Se a injustiça do homem, a nossa injustiça, nosso pecado, traz à tona a justiça de Deus, então é válido que eu continue na injustiça? Ele vai começar a pleitear isso aqui, porque parece lógico. Se eu quero que Deus brilhe, então que ele opere em mim. Como Deus vai operar em mim? Através da sua graça. Para que a graça? Para que o meu pecado seja perdoado, aniquilado. Então eu vou pecar mais para que Deus apareça mais. Parece uma lógica, mas não é uma verdade. Aliás, é uma coisa absurda. E há quem defenda isso.
Eu me lembro que há algum tempo atrás, um casal de obreiros conversava comigo a respeito de um filme, eu não sei qual é esse filme, mas tem um filme onde o pastor, ele tem sua igreja e é próspera, né? Cresce, uma igreja bacana, madura, povo firme. E aí me aparece um novo pastor, onde esse pastor começa a pregar que as pessoas têm que pecar para que Deus, então, venha a ser engrandecido, exaltado. E ele começa a transformar a verdade de Deus em mentira e causa uma confusão dentro da congregação, porque o povo começa a achar que isso sim é uma verdade, porque parece uma verdade, mas não, não é uma verdade. E aí Paulo vai continuar. Se, porém, a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Então, já que o que eu faço é para que Deus seja justo, ou a justiça dele seja manifesta, então por que que eu seria julgado? Não faz sentido se a minha injustiça faz com que Deus resplandeça. De maneira alguma, mais uma vez ele fala, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Não faz sentido. Se Deus vem para julgar aqueles que não aceitam, rejeitam Jesus e continuam as suas práticas pecaminosas, e se eu admito que é racional dizer que quanto mais eu pecar, mais da graça de Deus e mais Deus será glorificado, engrandecido, exaltado, então não faz sentido eu ser condenado, porque eu estou fazendo com que Deus seja engrandecido. Entende? Isso é uma lógica absurda. Assim como nos dias de hoje a gente vê pessoas, né, falsos profetas, mudando a palavra de Deus de acordo com a cabeça deles, de acordo com aquilo que vai em seus corações, né, mudando a palavra de Deus em mentira, a gente vê que no passado existia a mesma coisa, pessoal. Por que que Paulo está trazendo isso à tona? Porque judeus trouxeram isso à tona. Paulo está aqui exortando os judeus. É válida para qualquer pessoa essa palavra? Sim, mas nesse momento o que ele está fazendo é exortando os judeus, aqueles que detinham a lei. Então veio no meio dos judeus esse tipo de pensamento. E ele está aqui dizendo: isso é errado, isso é absurdo, não, não é assim que funciona. Então vamos lá. Como é que Deus iria julgar o mundo se o que ele condena é o pecado, mas o que vocês estão dizendo é que se tem que pecar? Não, está errado. Se, contudo, por causa da minha mentira, sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? Não, se a minha mentira faz com que Deus resplandeça, por que que eu vou ser julgado como pecador? Não, eu deveria receber um troféu, porque eu estou fazendo com que todos reconheçam a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, o brilhantismo de Deus. Não, eu não deveria ser julgado como pecador. Só que não é assim que funciona. Isso aí é uma deturpação da palavra de Deus. É uma deturpação da justiça de Deus e do modus operandi de Deus. E por que não dizemos, como alguns blasfemando afirmam, dizemos, façamos males para que, virar a página aqui rapidinho, façamos males para que, oh, revoltante aqui, peraí, já abri a... para que venham bens, a condenação deste é justa. Então, Paulo não pregava isso. Os verdadeiros discípulos de Jesus não pregavam isso. Não pregavam que façam mais males para que lhes venham o bem de Deus. Não é isso. Até hoje existem igrejas que pregam isso. Há igrejas que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Não há como revogar a salvação de Deus uma vez que ela foi nos dada. Essa palavra mostra que não é bem assim. Se a minha salvação não pode ser perdida,
significa que eu posso pecar à vontade. Mas o que aqui está dizendo é o contrário. Não, eu não posso pecar à vontade. Pelo contrário, a condenação dessas pessoas que estão falando esse tipo de coisa, essas blasfêmias, a condenação delas é justa. A condenação. Não está rolando justificação. É a condenação delas. É justa. Então, Paulo está dizendo que pessoas que vêm com esse tipo de argumento estão condenadas. Você chegar e dizer que você não perde a salvação uma vez recebida, ainda que você peque, isso é uma blasfêmia, e está escrito que a condenação desses que defendem esse tipo de princípio é justa. Poderíamos dizer que é certeira, vai acontecer. E aí ele vai continuar. Por quê? Somos nós melhores do que eles? Por isso que a gente continua entendendo que ele está falando dos judeus. Quando ele fala nós, ele está falando, ele está se colocando, se posicionando como judeu, que ele era. Porque somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão embaixo do pecado. E isso não tem como a gente contradizer. Deixa eu ver aqui. Eu peguei uns exemplos, eu vou olhar mais para frente. No verso 19, a gente vai. É meio complicado a gente conhecer a lei e não acabar se percebendo em pecado. Inclusive, a propósito, qual é o objetivo da lei? Qual o objetivo dos mandamentos de Deus? Qual o objetivo da lei, Torá e os profetas? Qual o objetivo do Antigo Testamento? De fato, de verdade, não é condenar o indivíduo, não é para condenar o ser humano, mas sim para revelar o pecado. Então ele vai dizer: isso é certo, isso é certo, isso é certo, isso é incorreto, isso é incorreto, isso é incorreto. Ali está te condenando? Não, mas ali está fazendo com que você tenha consciência do certo e do errado, de uma forma tal que você já vai conseguir julgar a si mesmo e reconhecer: opa, eu sou pecador. Não, eu não sou pecador. Mas não tem como, gente, a gente não acabar caindo em algumas daquelas leis. Não vou dizer nenhuma, vou dizer algumas, várias. Ao total, dentro da lei, nós vamos ter praticamente 613 ordenanças. Dessas 613 ordenanças, pode ter certeza que a gente vai cair em muitas delas. Ainda que a gente observe algumas, outras, invariavelmente, a gente vai cair. De modo que a lei vai revelar para a gente que somos pecadores. Os judeus vão entender, somos pecadores. E tanto eles entendiam que de quando em quando eles estavam lá praticando o quê? Os rituais de sacrifícios. Sacrifícios para quê? Para que houvesse remissão de pecado, para que houvesse perdão de Deus. E os gentios? Bom, gentios não têm a lei, mas tem a lei gravada em seus corações. Tanto uns como outros, eles vão ter a compreensão de que eles são pecadores. Vamos continuar aí. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem há um sequer. Quando ele fala isso aqui, não significa que a pessoa é de todo mal. A gente vai perceber aqui. Não há um sequer que faça o bem. Não significa que todas as pessoas praticam o tempo todo coisas ruins. Não é isso o significado. Mas o significado da palavra é dizer que não há um só que faça só o bem.
Não há um só que busque a verdade. Não há um só que busque a Deus. Não há um só que não tenha caído. Vamos abrir aí no livro de Salmos, só para ver que isso já estava escrito anteriormente, e Paulo está fazendo uma citação. Salmos, capítulo 14. Existe isso em outras passagens também, mas vamos ficar aqui com Salmos, capítulo 14. Todo mundo já abriu? Aí. Então, vamos lá a partir do verso 1. Maiana falou aqui, bem, os sofismas do diabo. Isso mesmo, Maiana. Tá? Salmos 14, a partir do verso 1, olha o que está escrito. Diz o nécio no seu coração. O nécio, o irresponsável, o imprudente. Ele fala isso no seu coração, consigo mesmo. Não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Por que não há quem faça o bem? Pessoal, se houve a corrupção moral, é porque, primeiramente, houve a corrupção espiritual. Então, você vê que o nécio, o imprudente, ele vai dizer não a Deus. Ou seja, corrupção espiritual. Ele não conhece, ele não consegue reconhecer Deus e ele não vai se submeter à vontade de Deus. Assim sendo, todo o resto das suas práticas vão ser corrupções morais. Olha lá. Ele diz que não há Deus, e aí a gente vai ver a consequência. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para ver os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Como é que você vai adquirir entendimento? Através da palavra de Deus. Você tem a lei de Deus já gravada no seu coração. Você consegue discernir o certo e errado. Mas será que você consegue ter plenamente o entendimento do que é certo e que é errado? Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas por que aquilo é certo e por que aquilo é errado? Entendimento. Isso aí você vai receber através da revelação da palavra de Deus. E está aqui escrito que não havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus, que buscasse conhecer a Deus, que buscasse ter intimidade, ter comunhão com Deus. Não havia um. De verdade, não havia, pessoal? Claro que havia. Um ou outro gato pingado. Aqui é uma generalização, mas apontando para que nenhum vai conseguir ser perfeito. Nenhum. Nem aquele que estava buscando. Nenhum. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não há nenhum que seja perfeito como o Senhor Jesus foi. Vamos continuar aí. Volta. Pode deixar Salmos aberto aí, que a gente vai usar ele mais algumas vezes. Deixa marcado, mas volta aí para Romanos. E aí a gente vai agora para o versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Sabe o que é sepulcro, né, pessoal? O lugar lá onde você deposita os mortos. A cova lá, onde é enterrado o morto. A sua garganta, aquilo que sai de dentro de você, é sepulcro aberto. Bom, então imagina um sepulcro aberto. O que sai de lá de dentro tem um odor de podridão. Aí Deus está dizendo que aquilo que sai da boca do homem é podridão. É algo que contamina. Por que que os cemitérios eles são colocados de uma forma isolada do resto da população, do resto da comunidade? Hoje, como as comunidades cresceram, as cidades cresceram, os cemitérios acabam estando no meio delas, mas antigamente não era assim. Se colocavam os cemitérios distantes da comunidade, distantes da sociedade. Por quê? Porque acreditava-se, e é verdade, que aquele cadáver corrompido, putrefado, apodrecido, poderia contaminar outras vidas, outras pessoas. Então,
antes que aquilo ali contamine, deixa aquilo lá bem longe. Pois bem, o que ele está falando é que o sepulcro aberto pode gerar contaminação e de onde exala um extremo fedor, aquilo ali que não tem beleza, que não tem nada que seja agradável, simboliza, representa as palavras que saem da boca do homem. Isso é forte, isso é muito forte. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua, tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. Qual o objetivo do veneno? Para a víbora? Se proteger, se defender. De que forma? Atacando com seu veneno, onde ele vai matar a sua vítima, seu predador, sua presa, enfim, seja lá o que for. Mas o objetivo do veneno é matar. Então, ele está dizendo que as palavras que saem da nossa boca acabam tendo como objetivo matar vidas. Totalmente verdade, pessoal. Há pouco, a Martiane me perguntou se em algum momento da minha vida eu havia sido muito sentimental, muito melosa, blá, 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 né? Frágil. E eu falei, sim, já fui assim. Ela disse que hoje eu sou brava. Eu não concordo. Mas, enfim, quanto à melosidade, sim, um dia eu já fui assim. Por quê? Por causa de palavras que eu ouvi lá na minha infância. Palavras que diziam que eu não ia ter sucesso na vida, que eu não ia ter uma, uma, um relacionamento, né? Uma relação conjugal satisfatória, né? Eu não ia conseguir atrair os olhares dos homens, que eu ia viver sempre doente, porque na minha infância eu tive uma doença, enfim. E aquilo me causou alguns males, mas pessoas, além da minha própria insegurança pela minha aparência física que eu tinha na época, por causa da enfermidade, pessoas ainda acrescentavam palavras que eu ouvi, não tiveram nem o cuidado de falar aquilo longe de mim, eu ouvi, e aquelas palavras foram como se matassem a minha alma. Ali foi morta a minha autoestima, ali foi morta a minha autoconfiança. Até eu recuperar isso, né? Ela perguntou, poxa, quando foi que você recuperou? Até eu recuperar isso, isso levou muitos anos. Eu já tinha saído da minha infância e já estava na fase adulta. Então, tem palavras que realmente matam. E, enfim, Deus está condenando isso aqui. Então, se a gente peca até no falar, é muito delicado como é que a gente vai conseguir sair disso sem sermos considerados pecadores. Vai ser complicado. Mas, enfim, abre aí no Salmos, capítulo 5. Capítulo 5, verso 9. A gente vai ter o seguinte: porque não há fidelidade na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. E aí ele vai dizer no verso seguinte: declara os culpados, ó Deus, que caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora da casa da multidão, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Então, eu estou falando de palavras aqui que mataram algo bom em mim. Mataram algo bom em mim. Para aquilo ressuscitar levou um tempo, e só tive plenitude da minha autoconfiança, da minha autoestima, depois que eu conheci Jesus. Mas, além de falarmos coisas que podem matar vidas, a gente também pode matar Deus.
porque a gente vai conseguir matar Deus? Não, não, não. Mas a gente acaba matando Deus nas pessoas, falando coisas que não devemos, falando coisas que são mentiras. E aquele povo, ele estava se tornando expert nisso. Os judeus. Lembra que quando eles vêm com a Torá falada, não é esse o termo, esqueci agora, mas é a forma, a Torá oral, né? A forma oral de se transmitir os ensinamentos da palavra de Deus, eles sempre acrescentavam algo a mais. E esse acrescentar algo a mais, a imensa maioria das vezes, tirava a palavra de Deus, transformava a palavra de Deus em mentira, e aquele algo a mais que eles acrescentavam é que se tornava verdade. De modo que Deus está falando, gente, vocês são sepulcros, vocês matam vidas, vocês contaminam vidas, vocês contaminam mentes, pensamentos. E isso tudo vai ter uma geração, isso tudo vai acabar florescendo no coração de outras pessoas. Tá dando para entender? Então, aquilo que sai da nossa boca, se não for virtude, realmente pode acabar trazendo problemas sérios para outras pessoas. É, hoje, acho que foi hoje mesmo, né? A gente estava lá com a cliente, a gente estava comentando a respeito de algumas pessoas que maltrataram ela no, num posto de saúde. Maltrataram ela. E aí ela chegou e falou que eles sejam amaldiçoados. Aí eu falei, calma, 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 calma. A vontade vem, é o tal do irá. Mas não pequeis, porque a nossa boca não foi feita de fato para amaldiçoar. A nossa boca foi feita para abençoar. Tá certo? Então, até com essas palavras, a gente pode acabar fazendo com que pessoas sejam mortas. No momento que a gente amaldiçoa alguém, olha, pode ter certeza, não é que a palavra de Deus vai se vai deixar de se cumprir na vida da pessoa, ou a sua palavra vai se cumprir na vida dela, mas, meu irmão, o mundo espiritual se movimenta. E se você amaldiçoou, aquilo vai pegar. Pode escrever. Aquele negócio de praga de crente pega, pega. Praga de incircunciso pega também. A não ser que a pessoa tenha comunhão com Deus. Aí esquece que nada pega. Não tem essa conversa, não. Tá bom? Praga dos infernos não pega em quem tem o Espírito Santo dentro de si. Não pega. Fala, Maiana. Se eu travar, a senhora me avisa, viu? Embora eu não vou perceber. É, a pessoa tem que ser muito corajosa. Tá uma guerra aqui, eu tô caindo mais do que Neymar no jogo da seleção. Já percebi. É, a pessoa ela tem que ter muita coragem para amaldiçoar a outra, não só por isso. É porque é dividido. É, uma pessoa que mexe com trabalhos, um pai de santo, filho de santo, seja lá quem for, eles fazem o trabalho sabendo que parte daquele trabalho mal que eles estão fazendo para uma pessoa que eles nem conhecem vai se voltar para eles. Alguém me falou isso essa semana, uma pessoa que é do terreiro, não lembro quem, e um rapaz que eu conhecia, ele também me explicou isso. Ele falou, ó, Maiana, é, não é qualquer trabalho que eu participo, e quando você vai fazer um trabalho, é dividido, é um pouco para aquela pessoa que você tá. Ah, não, foi na sexta-feira que o pastor André colocou o vídeo lá de uma ex-mãe de santa, e ela fala: o trabalho é dividido para a pessoa que vai receber aquela maldição na vida dela, para a pessoa que está pagando para ser feito, e pro, pro responsável de executar aquele trabalho. E eu fiquei pensando, gente, desde quando o rapaz me disse isso, que com ele eu tinha intimidade, eu falei, e você é maluco? Você ainda vai fazer essas coisas para que você já anda aí com a vida toda e ainda quer mais? E eu fiquei pensando, falei, gente, a pessoa não tem noção. Aquela história de, eu vou pro inferno, mas eu vou, mas fulano vai junto. Não, você vai só. Você quer ir pro inferno, você vai só porque eu não vou, não. Tá um sacrifício para mim tirar minha alma de lá. Foi um sacrifício para tirar minha alma de lá. E eu luto todo dia para não me voltar, porque tem vezes que a nossa vontade é essa. Um dia eu vinha da faculdade, o cara me largou ali, ó, perto da casa de Inho.
Não tinha um pé de cristão na rua, nem os cachorros que ficam para latir, não tinha. E vem eu, oh meu Deus, abençoa esse motorista, porque eu quero excomungar até a quarta geração dele, Deus, mas não é o meu querer. Então abençoa ele, a família dele, a casa dele, o trabalho dele. E tira isso da minha alma. Eu vim de lá até aqui orando para Deus abençoar aquele cara. Jackson, o nome dele, porque a minha vontade era excomungar até a quarta geração, e eu não consigo entender isso. A pessoa se condenar para prejudicar os outros. Aí você não gosta da pessoa, vai para o inferno para olhar para a cara da pessoa. Não, não vou, não. Concordo com você, não faz muito sentido. Então, volta aí agora para. Deixa Salmos aberto aí. Volta para Romanos 3, versículo 14. E aí ele vai falar assim, ó: a sua boca está cheia de maldição e amargura. Então, quando a gente vê que a pessoa ela tem esse desejo de praguejar o outro, amaldiçoar o outro, é porque dentro de si ela está com esse peso dentro do coração, entendeu? É impossível você falar algo que não esteja dentro de você. Foi o que a gente viu aí agora. As entranhas da pessoa estão podres, corrompidas, são perversas, são más. As suas entranhas. As entranhas, quando ele fala, quer dizer que é o seu fígado, o seu intestino. Não, não, não. É o que está dentro da sua alma mesmo, tá? São os seus sentimentos. Então, o que está dentro de você é amargura de alma, dificilmente vai sair de você palavra de bênção. Dificilmente. E no momento da ira, beleza, a gente tem o direito de se irar, né? Pelo menos isso aí Deus consentiu sem que nisso a gente pecasse. Agora, a partir daí já é pecado, porque o que vem depois da ira é o desejo de vingança. Aí vem a maldição, aí vem de fato o ato, né? Matar, agredir, enfim, xingar e por aí vai. Então, ele chega e aponta para isso aqui, tá? Então, a sua boca está cheia de maldição e amargura, porque as suas entranhas estão da mesma forma. E aí você vai abrir em Salmos, no capítulo 10, e você vai perceber que Paulo continua fazendo citações do quê? Do livro do Antigo Testamento. Paulo nunca vai abrir mão. Ninguém em sã consciência no Novo Testamento vai abrir mão do Antigo Testamento. Pessoal, o Antigo Testamento não foi invalidado, ele foi cumprido. E o que está contido dentro dele é perfeitamente válido até agora, até os dias de hoje. Certo? Continua valendo. Salmos 10, verso 7. Então, diz aqui o salmista: a sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de opressão. Debaixo da sua língua a malícia e iniquidade. Se a gente for procurar debaixo da nossa língua iniquidade, claro que a gente não vai achar. É um sentido figurado, mostrando para aquilo que está dentro do que nós chamamos coração, que de verdade é o que está dentro da nossa alma, tá? Então, só aqueles sentimentos ruins já nos fazem pecar, já nos tornou dignos de condenação. Volta para Romanos, versículo 15. Abriu aí? Deixa marcado os salmos aí. Romanos, versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Macabro isso aqui, né? Macabro. Macabro. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Estava vendo um rapaz dando um testemunho de alguém que recebeu R$ 3.000 para matar uma pessoa. Ele não conhecia a pessoa, não tinha nenhuma antipatia ou sentimento pela pessoa, recebeu o endereço, pegou uma arma, foi lá, matou, voltou para casa, jantou e dormiu. Você pensar, a frieza dessa pessoa é absurda. Por causa de R$ 3.000, não tem dinheiro, aliás, que justifique. Uma frieza dessa, não tem dinheiro que justifique.
Mas isso não é algo novo. É desde sempre. É desde Caim. Pés ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eu não consigo ler isso aqui e não pensar em Lula, viu? Mas vamos continuar. E não conhecem o caminho da paz. Aí você vai abrir agora em Isaías. Deixe Salmos marcados. Só abre agora em Isaías, capítulo 59. Verso 7. Isaías 59, 7. Os seus pés correm para o mal, se apressam para derramarem sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas, né? Nos seus caminhos, sua caminhada, sua trajetória, no rastro que você deixou atrás. Você deixou um rastro de destruição. Só porque você matou alguém, não apenas por ter matado. Matado é algo, sei lá, o ápice dessa maldade humana, você tirar a vida de outra pessoa. Mas no caminho você já fez muitas outras coisas. Adultério, mentiras, tá? Fofoca. E aí você pode usar a sua criatividade para pensar em toda a malignidade do ser humano. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Tudo está aqui dentro. O que está dentro de mim? Quais são os meus pensamentos? Todos aqueles que não são conforme os pensamentos de Deus. Por quê? Porque, primeiramente, eu disse não a Deus. Posso fazer o que eu quiser, porque não haverá quem me culpe, não haverá quem me julgue. Se você nem acredita em Deus, dificilmente você vai acreditar até numa vida após a morte. Então, tanto faz o que você vive aqui nessa terra. Você sai cometendo qualquer tipo de arbitrariedade, machucando outras pessoas e achando que vai ficar impune. A corrupção moral só aconteceu porque primeiro aconteceu a corrupção espiritual. O caminho da paz eles não conhecem, nem a justiça nos seus passos, não dá, por quê? Porque paz e justiça andam aliados com os pensamentos de Deus, com a lei de Deus. Bom, se você já disse que não há Deus, ou você simplesmente não quer seguir esse Deus, não vai ter justiça. E sim, se não tem justiça, você não vai encontrar paz, porque se não há justiça, há um caminho de pecado, de dores. Vai ter dor, não vai ter paz. O caminho da paz eles não conhecem, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Não adianta, não tem nada nesse mundo que justifique você andar fora da presença de Deus e fora da vontade de Deus. Depois que você entende que você está tendo a oportunidade de salvar a sua alma, não tem como você continuar resistindo a Deus e vivendo a vida de pecado. Não tem como. Tem. Volta para Romanos, verso 18, 3:18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se não tem Deus, não há temor de Deus. E ainda que tenha Deus, e eu desprezando esse Deus, se eu desprezo esse Deus, não tem temor a Deus. Se não há um temor a Deus, tudo é permitido. Tudo é permitido. Aí você vai novamente em Salmos, capítulo 36, verso 1. A transgressão fala ao ímpio, no íntimo do seu coração. A transgressão, o pecado, fala com o ímpio, no íntimo do seu coração. Fala.
Não há temor de Deus perante os seus olhos. E ele fica com aquele diálogo com o pecado, diálogo com as suas próprias vontades, o diálogo com a sua iniquidade. E está tudo certo, não tem problema nenhum. Não vejo mal nenhum em mentir, se é para ganhar mais dinheiro. Não vejo mal nenhum em trair, se é para viver uma paixão intensa. Não vejo mal nenhum em não devolver o dízimo, ainda que eu esteja dentro da igreja, afinal de contas, eu preciso pagar minhas contas. Bom, quando você começa a se permitir nessas vicissitudes da carne, então você acaba desprezando as virtudes do Espírito. Ok, não há temor a Deus. Volta para Romanos. Volta para Romanos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo dela, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Abre aí Deuteronômio, capítulo 22. Enquanto vocês vão abrir, quando ele fala isso aqui, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz. Então, se eu assumo que a palavra de Deus para mim é importante, tudo que está escrito nela fala comigo. E eu me coloco debaixo dessa lei. Eu me coloco debaixo da palavra de Deus. Para que toda a boca esteja fechada. Quando ele fala da boca estar fechada, é porque eu não vou ter como me justificar. Porque eu entendi que a lei revela meu pecado. A lei me condena? Não necessariamente. A lei aponta, mostra, evidencia que eu estou em pecado prestes à condenação. Se a lei é um alerta para mim, eu posso mudar meu proceder. Então, para isso, a lei é extremamente útil. Aí, Deuteronômio 22, pessoal. Eu peguei isso aqui só para exemplificar, tá bom? Então, a gente vai ter aqui no verso 4. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles. Sem falta, o ajudarás a levantá-los. Isso aqui é uma lei. Faz de conta que você viu o gado de seu vizinho, o cachorro do seu vizinho, o gato do seu vizinho passando mal no meio do caminho. Você realmente pararia para ajudar? Se não parasse, você já caiu na lei. Você já está em pecado. Vamos continuar. Verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem o vestido de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Aí o cara vai para Muquiranas, se veste toda de mulher, ainda passa batom no mês, volta a maquiagem, prende o cabelo, finge que é mulher. É homem, mas por brincadeira vai lá e faz aquilo. Ó, já tá pecando. A mulher vai lá e bota o paletó, engravatadinha, já tá pecando. Vamos lá para o próximo. Verso 6. Se encontrares pelo caminho, numa árvore ou no chão, um ninho de ave de passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Sem falta, deixarás ir a mãe, porém os filhotes poderás tomar.
para que te vá bem e para que te prolongue seus dias. Olha a preocupação de Deus com a galinha. Por exemplo, então você vai lá, a galinha está com seus ovos ou com seus pintinhos. Você pode pegar dos pintinhos, você pode pegar dos ovos, você não pode pegar da galinha. Ah, mas quantas vezes lá na roça a galera não matou a galinha para matar a fome? Com os seus ovos e seus pintinhos. Preservou até os pintinhos, mas não preservou nem os ovos nem a galinha. Ó, você já caiu mais uma lei. Eu peguei isso aqui só para exemplificar, pessoal. Tá vendo como uma coisa é bem complexa? A lei em si, ela vai servir para te acusar, não para te condenar, não para te condenar, mas para te acusar. Dá para entender? E Paulo vai dizer: a lei é boa, a lei não é ruim, por quê? Porque ela aponta nosso pecado. De modo que, bom, se eu fazer isso, agora eu não vou fazer mais. Ok. A lei não está mais me acusando, agora a lei está me orientando. Certinho? Volta então aí para Romanos, finalzinho do verso 19. Para que toda boca esteja fechada, calada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. E novamente, sim, todos pecaram, não há um justo sequer diante de Deus. Isso ele está apontando para os judeus, obviamente está valendo para os gentios, mas ele está dizendo: judeus, vocês não são os santos que vocês imaginam que são, porque vocês não cumprem toda a lei, em primeiro lugar. Segundo, vocês não creram no Senhor Jesus. Ah, não, mas eu criei. Beleza. Então você vai ter o Senhor Jesus como seu justificador. Bacana. Mas no momento que você condena os seus irmãos, você está caindo em pecado de novo. Está errado. Você vai perder aquilo que você conquistou. O quê? Sua salvação. Uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu continuar pecando. Não faz sentido. Não, não bate. Não tem Espírito Santo que viva no corpo que está decidido em continuar pecando. Não tem. Se o Espírito Santo não está dentro do corpo, perde-se a salvação. Não dá como, não tem como você defender que uma vez salvo, salvo para sempre. Não há como você defender isso. Vamos lá. Verso 20. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado, o objetivo da lei, te fazer levar à consciência o entendimento do pecado. Não te condena, mas te traz essa consciência. E ele vai falar que ninguém é justo pelas obras da lei. Vou passar aqui a paginazinha. Abra aí em Gálatas, no verso, ou no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, Gálatas 2. Verso 16. Paulo vai afirmar: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Pode deixar Gálatas marcado aí, 2, que a gente vai voltar a ele mais tarde. Então, pessoal, quando Paulo bate que a lei não é suficiente para te salvar, significa que a lei é desprezível, que a lei é para ser jogada fora, para a gente pegar, amassar e jogar na lata do lixo? De forma alguma, pessoal. Ele só está falando que a lei não salva. Por que a lei não salva? Porque a gente não é capaz de cumpri-la. Ponto final. Então, pela lei, seremos culpados, seremos pecadores e sem direito
a justificação. Por quê? Porque aquilo que poderia justificar a lei não justifica, ela acusa, ela aponta meu pecado. Então não dá para eu viver pela lei, tá? Então, Paulo vai insistir nisso aí. Não anula a necessidade da prática das boas obras. Você tem que ter obra? Tem que ter boas obras. Mas as suas boas obras não são simplesmente porque você obedece à lei. Não, as suas boas obras agora são movidas por fé. As boas obras que você tem, elas testificam da sua fé. Elas falam da qualidade da sua fé. Impossível você ter desenvolvido a fé em Cristo no plano da salvação, reconhecer que Ele é seu mestre, reconhecer que Deus é o Criador de tudo, reconhecer que você não é nada. Impossível você ter esse nível de compreensão e você viver praticando más obras. Não tem como. Não faz sentido. Nem parte. Você pode, vez por outra, pecar? Pode. Pode. Mas é muito difícil você continuar praticando aquele pecado. Porque em um dado momento você vai aprender que adultério é pecado. Não dá, não bate. Ah, mas eu adulterei. Você se arrependeu? Você não vai praticar mais, você não vai viver na prática. Ah, eu adulterei de novo. Tem algo errado. Aí você não tem mais a fé em Cristo. A sua fé é na sua carne. Não faz sentido prática de pecado. Ok? Uma coisa é pecar, outra coisa é viver a prática. A lei vai ser toda desprezada? Não, continua valendo. Se, por exemplo, eu tivesse com o meu animal no meio da rua, passando mal, eu gostaria muito que um de vocês visse e trouxesse para mim ou guardasse ele contigo até que eu chegasse para resgatar meu animal. Faz parte da lei. Eu gostaria que isso acontecesse. A lei vai ser invalidada? De forma alguma, isso continua valendo. A caridade, o fazer o bem sem olhar a quem, isso tudo continua valendo. O amor ao próximo não foi invalidado, foi ressaltado nas duas máximas do Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Foi dado tal amor. Então, a lei não é invalidada. Mas, enfim, agora ele vai falar que a justificação do indivíduo é pela fé. Bom, a lei apontou o meu pecado. Estou perdida? Estaria, se não houvesse Cristo Jesus. Tem Cristo Jesus? Acabou. A lei vai me ajudar a me aperfeiçoar. O Espírito Santo vai me ajudar a eu me aperfeiçoar. O próprio Deus vai estar me revestindo de capacidades para que eu não viva em pecado. Agora, porém, verso 21, Romanos 3, 21. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Traduzindo, o que é realmente a justiça de Deus? Quem pode me dizer? Ninguém? Milene, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a perfeição, a misericórdia, é ele, independente do pecado, ele continua sendo justo, independente de quem somos. Então, a lei, como a senhora falou, ela mostra o nosso pecado, e a justiça de Deus, através do Senhor Jesus, é que nos restaura, e ele permanece o mesmo, independente do nosso pecado. Bacana. Mas, em síntese, o que ela quis dizer? A justiça de Deus é o seu plano da salvação. O plano da salvação. Essa é a justiça. E aí, o que o verso 21, o que Paulo está querendo dizer?
Agora, porém, se manifestou sem lei a justiça de Deus. Foi manifesto o plano da salvação, sem lei, tendo o testemunho da lei dos profetas. Bom, agora o plano da salvação diz que eu sou salva por meio da fé. E o que Paulo quer dizer é que o Antigo Testamento, a lei e os profetas são testemunhas dessa justiça de Deus. São testemunhas de que o plano da salvação sempre existiu. Abrem Abacuque, capítulo 2. Eu sei que vai demorar um pouquinho, eu vou esperar pacientemente no Senhor. Abacuque, capítulo 2, é um exemplo de que a lei e os profetas testemunham o plano da salvação. Eu achei isso aqui bem legal. Nunca tinha me dado conta disso. Acharam Abacuque? Tem alguém ainda procurando? Todo mundo achou? Diante do silêncio de vocês, eu vou seguir adiante. Abacuque, capítulo 2, e a gente vai ver o seguinte no verso 4. Olha só. Eis o soberbo, ou o arrogante, possa estar assim, ou o vaidoso. A sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O plano da salvação já estava revelado no Antigo Testamento. Paulo está dizendo exatamente isso, que o Antigo Testamento ele já anunciava, ele testemunhava da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus, o seu plano da salvação? Qual é o plano da salvação? Você ser justificado pela fé. Volta aí para Romanos, verso 22 agora. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Então ele dá uma chapuletada nos judeus. Não tem distinção, não tem como a gente correr. Desde o Antigo Testamento, o plano da salvação é para todos, não é só para os judeus. Foi escrito em primeiro momento para os judeus, porque os judeus eram para propagar essa mensagem. Os judeus se perderam no caminho. Foi necessário se levantar a igreja, que somos nós hoje, os cristãos, para que a mensagem fosse propagada. Que mensagem, meu justo viverá pela fé. E isso é para todos, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos, pois, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas, pela fé, pronto, você pode ser restituído na glória de Deus. Verso 23, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos só esmiuçar aqui o significado dessas palavrinhas. Justificados, graça, redenção. Justificados, eu peguei aqui para a gente, peguei com Aurélio, né? Para a gente entender melhor o que significa isso. Justificar é você dar explicação por algo que você fez ou deixou de fazer. Estou me justificando. E aí vem o seguinte: não sou eu quem vou me justificar. É o próprio Deus que vai me justificar. Ele vai dar explicação. Quando houver o tribunal, ele mesmo vai dar explicação. Não, esse daí está salvo. Por quê? Ele creu em Jesus.
esse está salvo. Vai ter que haver essa explicação. Seremos justificados. De uma forma religiosa falando, religiosa no bom sentido, a gente pode dizer assim, que a justificação é a saída da condição de pecador para a restauração do seu estado original de inocente. Adão nasceu inocente. O pecado entrou através de Adão. Por meio do Senhor Jesus Cristo, entra a graça e a salvação, que busca nos restaurar ao estado original de Adão sem pecado. Deu para entender? Então, a ideia de justificação, é justamente apontar para um momento onde você vai estar sem pecado. Mas como assim, Lília? Somos pecadores. Verdade, pessoal. Mas a gente peca, a gente não vive em pecado. Pelo amor de Deus, todos os dias a gente está buscando uma vida de santificação. Todos os dias a gente está buscando a nossa santidade. Isso aí não tem valor, não, é? Eu parei de mentir, isso não vale, não, é? Eu parei de roubar, isso não conta, não. Eu parei de desejar mal o meu próximo, isso também não está valendo nada, não, é? E por aí vai. Claro que eu estou no processo. Claro que eu não sou mais quem eu era antes, eu sou melhor hoje. Óbvio. Tenho minhas escorregadas, mas são escorregadas, tá? Não são práticas. Então, quando eu chegar diante de Cristo, eu vou dizer: eu criei no Senhor e eu tentei fazer o meu melhor, fugir da aparência do mal. Eu busquei andar em santificação e santidade. Abandonei a velha criatura, sepultei ela todos os dias enquanto eu estava na terra. E ponto final. Isso não vai valer nada, não? É? Claro que sim, pessoal. Claro que sim. Então, aí a gente vem para a graça. Qualidades que nós temos e que usamos para agradar alguém. A nossa salvação veio pela graça. Jesus teve as qualidades necessárias e ele usou essas qualidades salvíficas para me agradar. Em outras palavras, como a gente conhece muito bem, um favor imerecido. Ele quis ser propício a mim. Ele me amou primeiro e ele quis ser propício a mim. Então, ele me deu a graça. Ele fez de tudo para me agradar. Achei isso muito interessante. A gente costuma fazer isso também. Fazer de tudo para agradar as pessoas que amamos. Filhos, parentes, marido. Nós fazemos de tudo para agradar as pessoas que amamos. Nem sempre fazemos pelas pessoas que desprezamos. Mas se é para sermos imitadores de Cristo, isso aqui a gente tem que desenvolver. Nossas qualidades, usar as nossas qualidades, usar aquilo que a gente tem de bom para agradar as pessoas em nosso redor. Assim Jesus fez. E aí agora a gente vai falar de redenção. A redenção é reparação de um erro, remissão dos erros, de pecados, fazer uma retratação. E no final das contas, a redenção tem um quê de libertação. Ela tem o mesmo significado que libertar. E agora sim somos livres. Temos liberdade em Cristo. Somos livres do quê? Eu sei que você falou aí na sua mente. Somos livres do pecado. Livres do pecado. Por quê? Por causa da redenção que nós tivemos em Cristo Jesus. Não vivemos mais escravos do pecado. A gente hoje tem o conhecimento da lei que nos dá um norte e temos o Espírito Santo que nos ajuda a manter esse norte.
E aí a gente volta para o texto de Romanos, tá? 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Mais uma palavrinha interessante para a gente ver. O que significa propiciação? Vamos lá, peguei lá no Aurélio. A propiciação era algo que era feito com sangue para aplacar a ira de uma divindade. Era justamente o que os judeus faziam. Matava lá o animal perfeito, o cordeiro, né, o bode, a ovelha, o carneiro, o bezerro, o boi, matava. E aquele animal era tido como inocente, não foi ele quem pecou foi o homem, mas eu pegava aquela oferta e fazia aquela oferta entrar no meu lugar e aquele sangue ser derramado para ser apresentado aonde? No propiciatório. Onde ficava o propiciatório? Era a tampa da Arca da Aliança. Onde ficava a Arca da Aliança? No Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Quem estava no Santo dos Santos? A presença de Deus. Quem entrava lá uma vez por ano para levar esse sangue e lançar no propiciatório? O sumo sacerdote. Então, o sangue era necessário para aplacar a ira da divindade e para que obtivesse o perdão. E para hoje, para a gente, é justamente assim. Deus aceitou o sangue inocente de Jesus no lugar do meu sangue pecador. E me fez como Jesus, inocente. É assim que Jesus olha para a gente. Então, quando eu vou diante de Deus, vou buscar a presença de Deus, ele não vê Lília, ele vê o sangue de Cristo sobre Lília. Fui perdoada. Vamos lá? Vamos seguir para a gente concluir esse capítulo hoje, que dá tempo. Tá? Então, Deus o propôs para propiciação pela fé, para estar como inocente no lugar do pecador, para fazer o pecador inocente. E esse pecador ter acesso a Deus, mais uma vez. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Qual justiça? Seu plano da salvação. Para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a tolerância de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Então, Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, porque ele morreu por nós. Cremos nisso? Você está justificado. Quando chegarmos diante do tribunal e Satanás pensar em querer acusar, esse daqui está justificado. Ok. Então, vamos seguir aqui. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus propôs todo o plano de salvação, de modo que ele é justo e é o justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Onde, pois, está a vanglória, a vaidade, o orgulho? É excluída. Então, judeus, vocês não podem ter a vaidade dentro de vocês de que vocês são os queridinhos do papai. Não dá mais para ser assim. A gente agora tem que abrir a nossa mente e entender que, além de nós, existem outros queridinhos do papai. Onde está, pois, a vanglória? É excluída. Por qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas pelo princípio da fé. Então, vocês não são os queridinhos do papai
somente, tem outros. E por que os outros são queridinhos do papai? Por meio da fé. Não foi por obediência à lei. Então, como é que você vai continuar se apegando à lei quando esses gentios estão se apegando à fé e eles estão obtendo a salvação? Esquece, a lei não é mais para ser cumprida dessa forma, não é para entender que a lei é salvífica, não é isso. A lei funciona como um caminho, uma trajetória a seguir. Mas quem salva é a fé em Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios. Não é também dos gentios? Sim. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, por meio da fé ele justifica judeus e por meio da fé ele justifica gentios, os da circuncisão e os da incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, porque toda a lei aponta para Cristo, e toda a lei aponta para o plano da salvação. Então, a fé, ela não anula a lei, elas começam a andar juntas a partir de então. Então, agora eu tenho a fé, fui justificada, vou viver em pecado. Caramba, não vai viver em pecado, não. Existe a vontade de Deus foi expressa na lei, está expressa na Bíblia, está expressa dentro dos nossos corações, através até do próprio Espírito Santo, através da nossa comunhão com Deus. Como assim a gente vai viver em pecado? De forma alguma. Nada disso foi aniquilado. Temos que ainda viver uma vida buscando uma retidão de proceder, de comportamento, além da nossa fé. E a nossa fé vai nos auxiliar nesse processo, nessa caminhada. Tá certo? Então, isso aí é o que a gente tem para hoje. Só para a gente não ficar zerado, eu vou querer que uma de vocês, ao menos, participe, fale aí o que você entendeu. Daí a gente vai fazer a oração final e finish. Fabiane, fala aí, Fabiane, o que você entendeu aí desse capítulo? Ou o que ficou para você, ou se tem alguma dúvida, bota aí, fala aí para a gente. Boa noite. Achou que eu estivesse dormindo, dona Lília? De forma Se bem alguma. que eu, Dessa vez eu sei que você já mudou a sua estratégia. Você dorme antes para acordar depois. Estou ligada. se bem que eu briguei realmente com sono, mas eu consegui pegar realmente a meditação do início ao fim. Na verdade, assim, no início, eu percebi o quão a palavra de Deus, a Bíblia, né, ela é um livro antigo, mas é um livro que é ao mesmo tempo atual, né? Práticas que já acontecia no passado, e Paulo exorta a igreja no passado a essas práticas, né, de estar vivendo no pecado, mesmo dentro da igreja, né, as pessoas estarem praticando algo que não está, ou até mesmo utilizar a palavra de Deus para estar praticando, né, tendo algumas condutas que como é que eu posso falar? Que muitas pessoas, na verdade, ela pega a Bíblia e realmente distorce as passagens. Uma vez foi no trabalho, e aí uma colega me falou, estava lá pregando, e o pastor da igreja dela tinha ensinado que existia uma diferença do dízimo e de primícias. E a explicação, né, que ela deu, de acordo com a explicação do pastor, é que primiciar seria primiciar o homem, né? Que a primícia era para o pastor e não para Deus, né? E eu achei aquela explicação meio ilógica, e teve um outro colega também que era da Igreja Católica e entrou na conversa também. Eu fiquei de parte só ouvindo,
não quis me intrometer, porque era muita gente falando ao mesmo tempo, e aí eu acho que quando a gente se intromete, acaba fazendo mais confusão ainda. E eu só, de parte, só ouvindo aquilo, eu estava trabalhando, e ao mesmo tempo, como estava todo mundo no espaço, e eu fiquei assim, olhando, meu Deus, eu não consigo entender meio que como a lógica dessas outras igrejas, né? Eu não consigo entender meio como é que eles, como é a conduta, como que distorce. Naquele momento, assim, eu fiquei, um falava uma coisa, outro falava outra, e ninguém chegava no âmago da palavra de Deus. E Paulo fala exatamente isso, né? Do distorcimento dessa palavra, das pessoas até usarem a própria palavra para fazer, né, da sua forma. Outro dia eu estava em casa, eu li uma passagem, eu não estou me lembrando bem a passagem aqui em casa, e eu disse assim, meu Deus, como é fácil a gente pegar a Bíblia e trazer ela para a nossa vida, mas é difícil a gente trazer a nossa vida para a sua palavra, né? Colocar a nossa vida de acordo com a sua palavra. Isso é difícil. É muito fácil a gente pegar a palavra de Deus e fazer dela aquilo que a gente quer. Mas não é fácil a gente pegar a nossa vida e introduzir. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas introduzir a nossa vida dentro da palavra de Deus. Então, é isso que eu vi muito, né, nesse capítulo 3 de Paulo, que Paulo fala, né? Essa parte da gente não ter cuidado e as pessoas continuarem pecando, mesmo sabendo do pecado, mas tá ali, tá continuando, né? Distorcendo e sendo também um péssimo testemunho, né? Porque quando ele diz que a questão do sepulcro, né? Não só a fala, mas também o nosso testemunho, ele mata. Quantas vezes eu já ouvi, isso foi uma vez na faculdade, um colega meu, ele simplesmente falou que tinha um vizinho, né, que chegou na televisão e deu um testemunho e tal, e ali ele escrachou, né? Eu já era da igreja, aí ele escrachou com a Igreja Universal, e eu estava na sala, foi uma apresentação, e aí ele falou, não, foi um testemunho, e ele mostrou realmente, segundo ele conhecia essa pessoa que deu testemunho, e segundo ele, a pessoa não vivia nada daquilo que foi falado na televisão, e para ele, né, que conhecia a pessoa, a igreja meio que comprou aquele testemunho. Então, assim, aquele vizinho dele se tornou, né, na verdade, como esse sepulcro que Paulo fala, né? Que o testemunho dele para as pessoas que conhecia e que ele foi para a televisão dar um testemunho mentiroso para a vizinhança dele é, é, foi algo comprado, né? Era como se a igreja soubesse, como se a igreja tivesse comprado aquele testemunho e colocado na televisão, como se fosse uma mentira. Então, as pessoas que estavam ali, que conhecia ele na verdade, pelo menos que eu entendi, sabia que aquela história não era verdadeira, entendeu? Então, assim, realmente a palavra de Deus, ela às vezes eu até fico assim, meu Deus, entender a tua palavra é difícil. Às vezes eu já ouvi também assim, servir a Cristo é fácil, mas servir a Cristo é fácil quando a gente consegue entender e colocar nossa vida dentro da palavra dele. Mas também é difícil esse entendimento, né? Você entender que você precisa perdoar quem te fez mal, você entender que você tem que mudar suas condutas, aquilo que você aprendeu como talvez como certo ou errado dentro da palavra de Deus não é essa lógica que a gente muitas vezes traz de lá da nossa casa, da nossa família, alguns conceitos que nós aprendemos, né? Então, assim, eu tenho muito isso ainda dentro de mim, que eu disse, meu Deus, é muito louco esse entendimento da tua palavra, mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue entender isso, é bonito, né? Ó, só para tirar dúvida, tá?
quando a gente fala das primícias, elas são para Deus. Não sei qual foi a intenção do pastor, mas, de fato, quando Deus institui o dízimo, quem fazia o uso do dízimo eram os sacerdotes e levitas, tá? Então, os levitas, eles eram proibidos de possuírem coisas, possuir um lugar, uma terra para plantar. Os levitas não tinham. Então, dentro do acampamento de Israel, os levitas não tinham esse direito. Levitas, tribo de Levi, toda a tribo de Levi, ela era responsável para cuidar do tabernáculo e das coisas concernentes ao tabernáculo, ministrar a, os sacrifícios, apresentar o incenso, cuidar do santo lugar, do santo dos santos, manter a limpeza, desarmar o tabernáculo, empacotar tudo, levar para a viagem, carregar a arca da... Bom, enfim, tinha uma série de coisas que a gente entende hoje que seria cuidar da igreja, tá? Então, para cuidar da igreja existiam os levitas, que hoje entendemos que são os pastores. Eles Isso. não trabalham, eles vivem para aquilo ali. Então, quando a gente entrega o dízimo, quem vai usufruir em primeiro momento desse dízimo, de fato, são os pastores. Mas o dízimo não é só para sustentar os pastores e suas famílias. O que não está errado, está certo. Segundo a palavra de Deus, está certíssimo. Tá? Mas também para dar conta das coisas do templo, para dar conta das coisas do tabernáculo na época, né? Então, o óleo para manter o candelabro aceso, né? A tapeçaria, o ouro, bom, tudo isso aí foi providenciado com as ofertas que foi dada pelo povo e os dízimos que foi dado pelo povo. Os levitas em si, eles só recebiam e administravam. Então, talvez a intenção do pastor foi dizer que o dízimo também era para ele sobreviver. Não está errado. Agora, não é só para ele sobreviver, é para cuidar também das coisas da igreja, das coisas do Senhor. Tá? E, em alguns momentos, também atender às necessidades, inclusive, dos órfãos e das viúvas. E, enfim, então, não sei como rodou essa discussão toda lá, mas quando alguém falar, não, o dízimo é para o pastor, não tenha isso como algo estranho, tá? O dízimo é também para que o pastor sobreviva. Se não, não tem como, porque ele já é privado do seu trabalho, ele não tem posses, tudo quem sustenta é a igreja. Pelo menos na nossa igreja é assim, né? Tem outras igrejas que os pastores trabalham, mas na nossa igreja não. Ele é como se fossem os levitas do passado, eles vivem 24 horas em função do templo. Eles não têm direito a nada. E como é que vão sobreviver? Dízimos e ofertas, tá? Então, não acho isso absurdo. Não sei bem qual foi o contexto lá que quiseram falar para você, mas quando comentarem mais uma vez, sim, os dízimos sustentam os pastores, tá certo? Bom, povo lindo, vamos encerrar por aqui. Vamos ver quem vai fazer a oração. Dona Meire, que nunca mais apareceu, hoje deu o ar da graça. A senhora vai abençoar a nossa vida hoje, Dona Meire? Abra o áudio aí e faça a oração. Que abriu o áudio, abre o áudio. E aí? Perfeito, manda ver. Ai, Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, por nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal. Pai, abençoa todas que estavam no grupo hoje. Dá uma boa noite a cada uma, que a palavra foi muito prevalecente, muito boa. Gostei muito da palavra, do como a irmã falou, como ela explicou. Amei. Agora, Jesus, me abençoe para eu continuar orando e indo nos horários certos, com minhas amigas, com minhas companheiras
que nós continuamos até o fim, até aprendermos mais e mais e mais. Obrigada, Senhor. Abençoe a todas. Boa noite para todos. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí, por hoje é só. E a gente se encontra na quinta-feira, né? Hoje é terça. Na quinta-feira a gente se encontra mais uma vez. Deus abençoe todas vocês.